Olá pessoal, como eu havia dito, então nós estamos hoje com o Paulo Cury. O Paulo vai nos falar a respeito de cavalos e principalmente da área dele, né? Que ele é treinador de rédeas e tem vários títulos disso daí. Ele tem aqui em Avaré, ele recebe cavalos do Brasil inteiro para que esses cavalos sejam treinados e depois participem das competições. Paulo, primeiramente, obrigado por você ter vindo aí e já trocamos umas conversas, você já me deu uma aula de cavalo. Agora vamos dar uma aula para o pessoal aí que vai assistir. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Para nós da comunidade de rédeas é muito importante a gente ter a oportunidade de divulgar o esporte, né? Principalmente hoje aqui em Avaré nós somos os principais clientes da EMAPA, os nossos torneios todos da Associação Nacional do Cavalo de Rédeas são realizados aqui em Avaré. Todos aqui? Todos são sediados aqui. Quantos tem por ano, Paulo? Nós temos 3 eventos major durante um ano hípico. Um é em março, que é o Derby. Em agosto nós temos Potro do Futuro e Campeonato Nacional. Já há 2 anos, durante esse mesmo evento, a gente realiza uma Copa Internacional, que primeiramente ela foi sul-americana, na segunda edição dela ela já foi pan-americana, já houveram atletas do Canadá, dos Estados Unidos, enfim. E em outubro a gente faz um terceiro evento que chama-se Super Stakes. Então esses 3 eventos são os principais do nosso calendário. Aí rédeas é subdividido em núcleos, nós temos núcleos em vários estados do Brasil. No estado de São Paulo nós temos 2 núcleos que a gente chama de núcleo Castelo do Cavalo de Rédeas, se referindo ao eixo da Castelo Branco, e naturalmente é esse núcleo que faz parte aqui, que é sediado em Avaré inclusive. E nós temos um outro núcleo que a gente chama de eixo Anhanguera, e aí é um núcleo que está ali mais deslocado ali na região de Campinas, indo até Ribeirão Preto, enfim. E então nós temos 3 eventos majors, mas a gente tem praticamente de fevereiro a dezembro, a gente tem provas mensais no Brasil todo, em vários lugares, que são provas de porte menor, que credenciam os cavalos e cavaleiros de outros estados a participar do Campeonato Nacional da NCR, que é o evento de julho. Paulo, me diga como que funciona. O sujeito lá no Amapá, ele tem um cavalo e ele quer trazer para você. Como que se dá isso? Como que você recebe o cavalo? Quanto tempo? Qual é a logística de tudo isso? Bom, como o universo do cavalo não é um universo tão extenso, né? Então, uma pessoa, ela usualmente procura um profissional que ele entenda que tem a capacidade de suprir as expectativas que ele cria nesse processo, nessa trajetória aí. Se ele opta por mim, a associação ela dispõe de um site. Nesse site, todos os profissionais... Essa associação que você é diretor, vice-presidente? Sim, essa associação. Essa associação ela presta um serviço coletivo para o esporte e sempre no objetivo de facilitar o acesso e dar opção e ciência para a pessoa que está entrando, que está investindo num cavalo ou que venha a ser um amador que quer praticar a competição como amador. Ele entra no site, ele clica nos profissionais, lá estão listados todos os profissionais aptos. A associação tem um ranking, ela tem um ranking, tanto o ranking a gente chama ranking geral, que é um ranking de ganho em espécie, aonde os cavaleiros são classificados por Eles vão participando do campeonato, ele ganha X... Ele vai agregando premiação e aí gera um ranking que a gente chama de ranking geral. E anualmente ela divulga um ranking daquela temporada, que naturalmente nutre o ranking geral. Então, a pessoa que está entrando, que está, vamos dizer, conhecendo o universo de rédeas, ela tem, através da associação, a possibilidade de
ter todos os contatos dos profissionais, assim como a performance deles no último ano e a performance deles na história do esporte. Existem pessoas que já se aposentaram, que naturalmente vão descendo do ranking, enfim. Aí ele escolheu o Paulo, nesse site tem os meus telefones de contato, ele entra em contato comigo, ele, como você citou, ele pode estar no Amapá, ele vai me mandar o cavalo, a gente recebe o cavalo desse cliente, teoricamente com 2 anos de idade. Os cavalos, a gente tem competições para os cavalos a partir de 4 anos de idade, mas um cavalo já é maduro do ponto de vista ósseo e muscular e estrutural para já ser treinado a partir dos 2. A gente faz vamos dizer assim, uma base em cima desse cavalo, faz uma análise nele e ele, vamos dizer assim, ele sustentando esse projeto, ele apresentando qualidade para isso, ele fica no meu centro de treinamento por volta de 20 a 24 meses em treinamento. Momento, então você faz uma análise e fala para o seu cliente, ó, esse cavalo tem aptidão para coisa, esse não tem. Sim, essa análise, teoricamente, entre ele ser chucro, um cavalo que nunca foi montado, e ele ter tido tempo para me passar as informações para eu ser conclusivo com ele, é por volta de 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, a gente não tem muito como se posicionar. Naturalmente, se ele é um fora de série, muitas vezes em 6 meses ele nos impressiona muito, mas ele pode ser um fora de série pelo aspecto negativo, e nesses 6 meses, muitas vezes um pouquinho antes disso, a gente pode falar, olha, o seu cavalo, infelizmente, ele não tem temperamento, ou às vezes o cavalo não tem saúde física para se sujeitar ao treinamento que é intensivo, mas ele passando por essa primeira análise de 6 meses e estando apto e contando para a gente que ele tem potencial para ser um cavalo de competição, ele fica na minha casa por mais, teoricamente, 18 meses em treinamento para aí começar a sair nas competições. E aí, a partir disso, o cavalo está no universo das competições. Eu tenho clientes, por exemplo, que importam um projeto, vão para os Estados Unidos, compram um potro, imaginando que esse potro vai ser um garanhão. Para que ele seja um garanhão e o mercado absorva ele tem que demonstrar qualidade e performance. Se a modalidade que o cara escolhe é a que eu trabalho, ele manda o cavalo para mim e muitas vezes é o meu trabalho que vai criar argumentos para que esse cavalo, vamos assim, renda para o proprietário dentro daquele projeto dele no mercado. Paulo, você compete no mundo inteiro? Ou já competiu? Como que funciona isso? Eu já tive a oportunidade de competir em outros continentes, né? A gente tem um evento que é quadrianual, que chama-se Jogos Mundiais Equestres, e ele é obrigatoriamente itinerante, ele nunca acontece 2 vezes no mesmo continente seguidas, né? Ele vai e volta, né? Esse próximo em 2022 possivelmente vai ser em Dubai. Pô, lá é uma boa, hein, Paulão? Lá vai ser um passeio, hein? Lá vai ser interessante, sem dúvida. Então, eu tive a oportunidade de representar o Brasil em 2006, os jogos foram na Alemanha, em Aachen. Em 2010, eu fui para os Estados Unidos no time brasileiro, a competição foi em Kentucky. Em 2014, os jogos foram para Normandia, na França. Eu também tive a felicidade de me classificar e viajar com o time brasileiro. Agora, em 2018, nós tivemos o evento voltando para os Estados Unidos, foi na Carolina do Sul, e eu, por muito pouco, não ingressei na equipe principal, fui o primeiro reserva, eles não precisaram do meu trabalho, eu acabei não viajando, mas eu já tive oportunidade de competir fora, lembrando que os Estados Unidos é o celeiro do esporte. Então,
vamos dizer assim, fazendo uma comparação para ficar mais claro, se eu fosse um jogador de futebol, eu obviamente estaria muito satisfeito de jogar num grande clube no Brasil, mas se eu tivesse potencial, eu gostaria de jogar num time do Campeonato Espanhol, ou no Barcelona, ou no Real Madrid. Sim. Se eu sou um cavaleiro profissional de rédeas e tenho um cavalo com muito potencial, eu posso perfeitamente almejar atravessar o Atlântico e competir nos Estados Unidos no calendário deles, aonde as premiações são melhores e o reflexo do resultado é infinitamente mais impactante do que aqui no Brasil. Então, às vezes, alguns brasileiros, naturalmente eu não sou o único, têm oportunidade de, tendo um bom cavalo na mão, às vezes o proprietário faz um projeto e eles abrem mão de fazer a campanha aqui no Brasil e aí mandam esse cavalo para os Estados Unidos e faz uma campanha fora. Isso não depende dos Jogos Mundiais Equestres. Os Estados Unidos têm um calendário anual, assim como a gente tem aqui no Brasil. E você estava falando do cavalo. Quando você vai, você leva o cavalo seu, você está acostumado com ele. Sim, no caso dos Jogos Mundiais Equestres, sempre. Eu levei um cavalo para a Alemanha, que foi e voltou comigo. Nós levamos em 2010 um cavalo para os Estados Unidos de um outro cliente, que foi e voltou. E o da França de 2014, um outro cavalo que vai e volta. Os cavalos embarcam, viajam em containers próprios, né? Existem empresas aéreas que são especializadas em transporte de animais de grande porte. E existe uma logística, né? Toda vez que a gente viaja para um campeonato representando o Brasil, a gente naturalmente está chancelado na Confederação Brasileira de Hipismo. É ela quem faz toda essa organização, toda essa logística, porque ela é o órgão oficial do Brasil, no caso da equitação de esportes equestres, é a CBH. Esse esporte que você aí é treinador e é titulado, tem vários títulos, qual é a paixão dele? Porque você conhece todas, você é do meio. O que você se apaixonou pelas rédeas? Eu comecei a competir, eu venho de uma família de atividade pecuária, então o meu contato com o cavalo foi desde os 4 anos de idade. O meu pai me possibilitou ainda quando garoto, com 10 anos, a começar a fazer as competições que são muito populares aqui em Avaré, que é tambor, baliza, essas competições de cronômetro. Essas competições, elas são muito adequadas a essa faixa etária, na minha forma de enxergar. Quando um cavaleiro ou uma amazona alça, assim, pretende algo maior, ele naturalmente tem que migrar para uma modalidade mais desafiadora. Eu diria que rédeas, dentro do universo da equitação western, é a modalidade mais difícil de fazer performance, porque os cavalos eles têm que ter um treinamento muito mais disciplinado, uma qualidade de trabalho maior. Os cavalos são mais especiais, eu diria, porque eles têm que ter potencial físico e mental, né? Quando você trabalha numa modalidade de cronômetro, a habilidade física ela é muito mais significativa do que a habilidade mental. Quando na sua competição é avaliado os movimentos, as reações, o conjunto, a finesse, o prazer de olhar aquele trabalho, né? Existe uma expressão americana que chama pleasant, que é o prazeroso, né? Nessas modalidades, na modalidade de rédeas que é técnica, esses ingredientes eles são primários para a avaliação. Então o desafio passa a ser muito maior. Foi isso que me motivou a sair desse universo de cronômetro,
que eu naveguei dos 10 aos 22 anos e tive, na época, muito sucesso, inclusive. Eu fui um cavaleiro amador com muitos títulos nacionais de cronômetro, que a gente chama. Existem 4 provas diferentes de cronômetro, mas eu sentia que tinha muito mais coisa para eu conhecer e aprender no cavalo, que aquele tipo de atividade não me desafiaria a ter essa trajetória. Aí eu me mudei para os Estados Unidos, eu passei um ano trabalhando para um profissional que era referência de rédeas na época lá, e voltei para o Brasil no final de 90, e em 92 eu me profissionalizei, montei um centro de treinamento e vivo dessa atividade desde 1992 como um treinador profissional de rédeas, e tive uma trajetória assim que eu tenho bastante orgulho dela, digamos assim. No próximo bloco, nós continuaremos conversando com o Paulo aqui, que está nos falando desse mundo dos cavalos. Aguarde e voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.